que era a moral de Dom Casmurro a não ser mostrar como que a mulher era tratada numa sociedade no século XIX? E qual que era a moral de Clara dos Anjos a não ser mostrar que um determinado tipo de pessoas não valem nada? Você pode não saber essas respostas, mas eu estou falando sobre as personagens mulheres de Machado de Assis e Lima Barreto. Quando eu falo de mulheres na literatura, você possivelmente preencha aí a sua memória com algumas personagens criadas por dois escritores, Machado de Assis e Lima Barreto, e às vezes sem nem perceber. Esses dois escritores que escrevem de uma maneira até que parecida, que são dois escritores negros que viveram no Rio de Janeiro em épocas, apesar de épocas distintas, épocas que condiziam com uma mesma ideia de comportamento, e além disso que ficaram famosos, cada um à sua maneira, Machado talvez mais, mas trazendo como centro dessas narrativas personagens femininas, né? Então, se você for pegar, e é muito doido isso, porque se você pegar até os romances de Machado, aí você pega Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, pegar a trilogia, você vai falar pra mim, não, mas são três homens os principais, o Brás Cubas, o Bento, né, que é o Dom Casmurro, e o Quincas Borba. Só que no fundo, a ideia, ou o Rubião, sei lá, né, ou o amigo dele que fica com toda a fortuna do Quincas Borba. De qualquer jeito, a ideia deles, toda a narrativa deles passa e assim, abraça mulheres. Então a gente tem em Dom Casmurro a Capitu, que talvez seja a personagem feminina mais conhecida e a primeira que vem na nossa cabeça quando a gente já pensar em literatura e nessas personagens mulheres, né? E aí você pensa na Sofia, do Quincas Borba, você pensa na Eulália, na Eugênia, nas prostitutas, todas essas, né, que fazem parte ali da ideia central dessas obras. Quando você pega o Lima Barreto, talvez as suas duas obras mais conhecidas sejam Triste Fim de Policarpo Quaresma, que você vai falar, é Policarpo Quaresma o protagonista, e Clara dos Anjos, dessa vez uma mulher no próprio título. Mas tanto Policarpo quanto Clara dos Anjos, as principais são essas mulheres. E o que é, por exemplo, a história de Dom Casmurro? A história de Dom Casmurro é exatamente como que a mulher era tratada na sociedade do século XIX. Que você tem a própria mãe do Bento, que é a viúva, que é respeitada, tem a tia dele e tem a Capitolina. E toda essa ideia, esse contexto geral de traição ou não traição, que parece ser o único tema da obra na nossa cabeça e que não tem uma resposta, e que essa é a brincadeira. Quando você pega em Policarpo Quaresma, toda a ideia do Policarpo é justamente o fato dele não se envolver com mulheres, mas tem esse contrassenso da irmã dele, que tem muito medo de tudo, e essa afilhada que o defende, que o tenta salvar da prisão, que o tenta tirá-lo da loucura, que o visita no manicômio, todas essas mulheres assim. E aí eu tava lendo este livro aqui, que é uma coletânea de contos do Machado e do Lima, inclusive contos do Machado de Assis, da época que ele usava só pseudônimos em jornais, em folhetins da época, tá? Em que ele começou a escrever ali. E a gente tem dois pontos engraçados e interessantes de se citar. Primeiro, que todas as mulheres de Machado, se não todas, a maioria, fazem parte de uma classe social, uma alta classe social. São mulheres brancas que leem romances, que, assim como as suas leitoras, porque lembrando, se ele publicava nos folhetins, se ele publicava nos jornais, era justamente alguns desses jornais voltados para o público feminino que já sabia ler e que usava como uma maneira de entretenimento. Então, as personagens no Machado condiziam com as suas leitoras, que também eram jovens. Normalmente são mulheres muito bonitas, mas além disso, além de serem bonitas, mesmo elas não sendo fisicamente bonitas, elas têm uma coisa dentro delas, sabe? Uma força da natureza muito grande. Elas são as grandes responsáveis por tudo que acontece. O pecado está dentro dessas mulheres. Claro, de uma maneira crítica,
porque o Machado sempre traz as suas obras da época do realismo ali, né, e o finalzinho do romantismo, mas de qualquer maneira as suas obras principais, inclusive os seus contos, trazem essa ideia da crítica social, principalmente a burguesia da época, a nova burguesia que está sendo criada ali, e essas mulheres costumam fazer parte dessa sociedade, então elas fingem, a maioria finge que é recatada do lar e não é, a maioria tem amante, ou quer ser amante, ou não quer, alguns contos aqui, a mulher não quer ser amante, porque só o ato de pensar já é o pecado. Senhoras viúvas, né, mas que todas elas fingem que são uma coisa, mas que na vida real são donas desse desejo absoluto e que acabam explodindo isso de uma maneira meio bizarra. A Capitu, com seus olhos de ressaca, com seus olhos de cigana oblíqua e dissimulada, a Sofia, que também tem olhos de desejo. Aliás, olhar é uma coisa que o Machado é viciado nas mulheres. Todas essas mulheres têm um olhar malicioso, olham e brincam com o homem, e o homem se deixa levar por aquilo, né, e se perde. Se ele não se deixa levar, ele se perde. Se ele se deixa levar por aquilo, ele se perde. E aí o Machado apresenta um narrador sempre que sabe de tudo, que sabe de cada detalhinho do que tá acontecendo, que é crítico, que é ácido, que fica contando tudo e que, mais do que tudo, quer desvendar o que acontece na cabeça daquela mulher, como toda a população quer, né? Quer entender o que se passa na cabeça daquela Eva. É mais ou menos isso. Enquanto Lima Barreto, por outro lado, traz essa perspectiva de uma maneira muito mais branda. As mulheres não são essas donas do pecado, só que ele por si só retrata mulheres, normalmente, que são de uma classe social baixa, que são personagens não brancas, que sofrem as consequências da sexualização dos seus corpos, que sofrem as consequências de, por não terem dinheiro, não serem respeitadas, né, de terem uma dificuldade, inclusive, a entender o desejo, a entender o sexo, a entender a maneira de relacionar, a entender o jeito de ser mãe. Tem várias questões de maternidade nos contos, nas personagens de Lima, né? Porque é isso, é aquela sociedade que menospreza quem não tem dinheiro e menospreza quem não é branco, né? E aí são essas as personagens do Lima que tem uma luz na cara delas e que terminam como Clara dos Anjos, que é uma mulher negra e que não consegue absolutamente nada do que tinha direito, porque ela finaliza dizendo: mamãe, nós não valemos nada, justamente por sua cor de pele. E não só ela, né? Todas as mulheres, todo mundo, assim, todo mundo da classe social mais baixa. Essa é a crítica, né, do Lima. E esse narrador, que é meio que diferente do Machado, é um que apresenta as mulheres porque ele está vendo essas mulheres. Ele tá lá na comunidade, né? Ele tá lá na favela, ele tá lá no botequim, ele tá lá na casa da senhora madame que tá menosprezando a mulher que ela emprega. Enquanto o Machado, até as classes menos favorecidas e até o povo escravizado, as mulheres negras ou qualquer coisa que fuja da alta classe, da crítica à alta classe, é meio que um pano de fundo, assim, na narrativa do Machado, sabe? Sempre que tem muita coisa, tem muitos amantes, né, nos contos do Machado. É muito, muito doido isso, porque assim, são várias mulheres muito diferentes, de lugares diferentes, com nomes diferentes, com físicos diferentes, e sempre tem uma cena do olho da mulher, desse desejo incontrolável que esses homens perdidos, a mulher é tipo a sereia, né? E essa história que eu falei de que o homem, se ele cair naquela narrativa, se ele cair no conto na voz da sereia, ele se ferra, e se ele não cair na voz da sereia, ele também se ferra, porque ele enlouquece de amor. Sempre tem uma cena que é a cena do bilhete. Sempre aparece uma carta, um bilhete, e esse bilhete, essa carta, isso também acontece nos romances, né? São sempre trazidos por algum menino, por alguma pessoa escravizada, por algum empregado, né, por alguém. E é meio que assim, mesmo quando fala o nome, é bem por cima, porque é isso, eles estão ali existindo, mas a narrativa se centra nessas mulheres ali principais. E que são assim como Capitu, assim, que você termina perguntando, será? Sabe?
Claro que Dom Casmurro é um romance gigante, que toda narrativa você fica encucado com aquilo e repensando, e nos contos, às vezes, até você tem uma resposta mais rápida do que com Dom Casmurro. Uma resposta efetiva, porque Dom Casmurro não tem. Mas ainda assim você fica em dúvida, será que isso que essa mulher está fazendo é correto? Será que não é? E aí, eu vou só ler para vocês, né? Esse vídeo todo está acontecendo e esse meu estudo está acontecendo graças a este livro aqui, que é uma coletânea de contos do Machado de Assis e do Lima Barreto, das mulheres do Lima e do Machado. E faz parte de uma coleção que chama Coleção Biblioteca Diamante. E aí são vários livros, artigos, textos, grandes obras clássicas de autores clássicos que a gente conhece muito bem e que fazem uma crítica e que debatem e que tensionam e que pensam a respeito de pontos relevantes da sociedade. Então aqui no sentido do gênero, né? A mulher, como ela é representada por esses dois grandes autores. A gente tem aqui George Orwell falando da literatura, os escritores e o Leviatã, com a apresentação do Braulio Tavares. A gente tem o Schopenhauer com A Arte de Ter Razão, com o prefácio do Miguel Sanches Neto. Temos aqui Napoleão Bonaparte, A Arte da Guerra e da Liderança, com organização e notas do General Burnotti. Temos As 10 Melhores Histórias do Decamerão, do Giovanni Boccaccio, com organização e apresentação do Marco Lucchesi, e o livro do Santo Agostinho, olha só, Um Pecador se Confessa, com organização e apresentação do Ugo Langoni. E aí todos eles têm esse mesmo design, né, organizado pelo Rafael. E é pensado, esse vídeo aqui está acontecendo graças a essa coleção. E eu achei muito legal, porque aqui, aí eu vou ler para vocês, né? Olha só, o primeiro conto que o Machado publica com pseudônimo, mas o primeiro conto que aparece aqui dentro dessa antologia, né? O Anjo das Donzelas. Cuidado, caro leitor, vamos entrar na alcova de uma donzela. A esta notícia, o leitor estremece e hesita. É naturalmente um homem de bons costumes, acata as famílias e preza as leis do decoro público e privado. É também provável que já tenha deparado com alguns escritos, destes que levam aos papéis públicos certas teorias e tendências que melhor fora nunca tiveram saído da cabeça de quem as concebeu e proclamou. Hesita e interroga a consciência se deve ou não continuar a ler as minhas páginas e talvez resolva não prosseguir. Volta à folha e passa a coisa melhor. Descanse, leitor. Não verá neste episódio fantástico nada do que não se pode ver à luz pública. Então, já no Anjo e as Donzelas, ele já mostra sobre como a gente tem ali uma ideia da mulher, esse narrador crítico, ácido, que sabe de tudo, e ele fala, olha, eu vou entrar na cabeça dessa mulher, eu vou falar o que está se passando na cabeça dessa mulher, mas leitor, não se assuste. Talvez você se assuste tanto com essa possibilidade que você, caro leitor, volte e vá ver outras coisas que vai fazer mais sentido, mas eu te garanto, leitor, que eu não vou falar nada que eu não pudesse falar publicamente, por mais que eu vá falar sobre a cabeça de uma mulher. Então, essas mulheres, essas personagens que povoam essa literatura, esses contos do Machado, tratam, né, sobre esse contexto, essa identidade de gênero que a gente tem até hoje em muitas coisas, né? A prova disso, e do Lima idem, né? Mas aí do Lima de uma parcela, de um jeito diferente. E foi muito legal comparar. Inclusive, ele é separado, são 20 contos de cada um, né? São 20 contos gerais, são 10 de cada um, e aí é separado metade do Machado e metade do Lima. Eu li um do Machado, um do Lima, um do Machado, um do Lima. Inclusive fiz um desafio lendo A Cartomante, que é um conto que tem esse mesmo nome para os dois, do Lima e do Machado, e tentei descobrir de quem era qual. E aí eu convido todo mundo a ler esses dois contos e fazerem essa brincadeira e perceberem que depois dessa minha explicação fica muito fácil entender o narrador de cada um e como essas mulheres são representadas, quem são essas mulheres de cada um e como elas povoam o nosso imaginário. E aí eu comecei brincando com essa ideia da Capitu, que talvez seja a personagem feminina mais conhecida do Machado e talvez da literatura brasileira de maneira geral, mas quando a gente termina de ler Dom Casmurro, a gente fica pensando, e aí?
Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Inclusive isso vira trend topics a cada mês, né, no Twitter. E vem sempre alguém que é especialista em algo, que acha que é especialista em algo para dar certeza absoluta sobre algo que não faz nenhum sentido, porque o próprio Machado não declarou. Mas a ideia de Dom Casmurro, uma amiga minha que é professora, Clarissa, me disse isso um dia num bar, numa mesa de bar, eu nunca mais esqueci. A ideia de Dom Casmurro é justamente você pensar em como a mulher é tratada. Não é se Capitu traiu ou não Bentinho, é em quem essa mulher representa para todo mundo que está na vida dela. Quem essa mulher representa para o Bento? Quem essa mulher representa para o Escobar? Quem essa mulher representa para o velho que mora com eles, sabe? E depois também, quem é muito doido isso, quem é o Dom Casmurro, quem é o Bento para a Dona Glória? Por que o Bentinho é Bentinho e não Bento Santiago? Porque é Dona Glória quem traz essa perspectiva. Cara, é muito doido você pensar nisso. É muito doido você estudar sobre isso. E, aliás, né, é muito legal que essas personagens, elas vão também falando sobre um contexto da época, o que elas estão pensando naquela analogia da época. Eu tenho várias marcações aqui, com várias anotações minhas no decorrer da leitura, entendendo e comparando, e tem uma personagem do Machado que fala, né, que ela só tinha conhecido o amor através dos livros. E aí, só que o amor que ela conhece é o único amor que ela pode, na vida real, é o único amor que uma mulher de Machado pode ter. Eu vou deixar essa dica aí, você vai ter que ler pra entender. Cara, é genial. Mais um livro que eu li em um dia, mais um livro que mudou a minha ideia, que me fez querer entender mais, me fez pensar em outras narrativas, em outras histórias. Este vídeo já está gigantesco. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E essa coleção é muito massa. Agora quero ler todas as outras, principalmente essa do Santo Agostinho e do George Orwell. Nos vemos. Os links estão todos aqui embaixo. Obrigada!